Quais são os melhores tiros para uma preparação de 5 quilômetros? Eu tenho certeza que isso é uma dúvida de muitos atletas que estão iniciando. E hoje, neste vídeo, eu quero tirar essa dúvida de vocês. Muito bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Marcelo Scolari, eu sou treinador, ex-atleta profissional e fundador da X-Train Brasil, um aplicativo que vocês precisam conhecer. Bom, antes de começar de fato o conteúdo, eu preparei um conteúdo muito bacana, inclusive para vocês. Eu vou pedir para vocês já deixarem a sua curtida, se inscreverem no canal, que é uma forma de vocês retribuírem todo o esforço que eu tenho por aqui, que não é pouco, beleza? Então vamos botar aí como uma meta de 300 likes aí para a gente conseguir impulsionar esse vídeo para um máximo de pessoas possíveis. Bom, vamos para a tela do meu computador. Eu separei aqui como melhorar, né, melhores tiros para uma preparação, eu vou botar assim, para uma preparação de 5 quilômetros. Tem os melhores tiros? Tem os melhores tiros, com certeza. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que dentro de uma preparação é necessário a gente fazer a divisão de fases. Os mesmos tiros que a gente faz no período de base não é o mesmo tiro que a gente vai fazer no período competitivo. E isso é um erro muito comum que o pessoal que está iniciando na corrida comete. Querem começar a fazer tiros no período de base, logo no início, de uma forma muito intensa, acarretando muito estresse metabólico, mecânico e, consequentemente, vindo aparecer algum tipo de lesão, algum incômodo. Beleza? Mas isso não vai mais acontecer. Vamos entender. A gente tem o período de base, a gente tem o período específico e o competitivo. Tudo bem. Dentro desses períodos, a gente vai dividir os treinamentos que eu vou te mostrar no próximo slide. Começando no período de base. Vamos embora? Período de base, lembrando que a gente tem duas intensidades, basicamente, tá? Quando a gente está falando de 5 km, acima de 5 km, a gente está trabalhando muito mais o aeróbico do que o anaeróbico. Então, a capacidade aeróbica é dentro do limiar aeróbico e a capacidade anaeróbica é como se fosse um limiar anaeróbico, já com a produção de acidose, beleza? Então, dentro do período de base, você não precisa realizar tiros em potência aeróbica, de tiros intensos. Mas por que, professor? Por que, treinador? Porque não tem necessidade ainda. Pensa que o teu corpo, ele não é uma máquina, né? Ele precisa ter uma adaptação metabólica para você conseguir ter uma progressão de performance. Dessa forma, é muito interessante começar com tiros com menor intensidade e com maior volume. O volume do período de base, como eu já disse em outros vídeos, ele serve justamente para você ganhar a sua resistência, a construção da sua resistência, da sua base aeróbica, mas também uma coisa que poucas pessoas falam, que o volume traz mais repetição, e a repetição traz o aperfeiçoamento técnico, beleza? Então vamos embora. Separei aqui 4 sessões de tiros para vocês, como eu prepararia realmente um atleta de 5 km dentro deste período. 3 séries de 10 tiros de 100 metros. Se o cara está iniciando, começa com esses tirinhos com pausa bem curta. Vou deixar um bônus aqui para vocês. Eu vou falar de pausa. Pausa de 20 segundos. Pausa de 20 segundos entre os tiros e 60 segundos entre as séries. Beleza? Ótimo. Vamos para o próximo. 20 de 200. Vamos aumentar um pouquinho o volume. O volume ele é aumentado também dentro das sessões do tiro, entendeu? Por exemplo, digamos assim, eu poderia fazer 4 séries de 10 tiros de 200 metros. É a mesma coisa, aliás, perdão. É a mesma coisa que fazer os 20 tiros de 200 em termos de volume absoluto. Tudo bem, mas o volume de intensidade de tiro é diferente. Isso mostra que a intensidade, a densidade do treinamento, ela é completamente paralela ao tiro que você está executando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto maior o tiro, maior a distância, maior a complexidade para você conseguir segurar o ritmo. Beleza? Então vamos lá.
são 20 tiros de 200. Aqui, pessoal, vocês podem usar a pausa de 30 segundos, que é bem curta, já para um nível bem avançado, mas se você está iniciando, pode usar a pausa até 75 segundos, tá? Ou, como você pode controlar isso? Afere seu batimento cardíaco. Se você notou que o teu batimento ainda não baixou consideravelmente, você segura um pouquinho mais, não tem problema. Tudo bem? Não pode descansar 100%, porque não é o objetivo do treino. O treino em capacidade aeróbica, você precisa se manter dentro de uma zona de treinamento aeróbico. Beleza? Vamos lá. Depois, duas vezes 7 tiros de 400 metros, mantendo o mesmo princípio, tá, pessoal? O que eu botaria de pausa aqui, ó? Vou botar como P1 é igual a 45 segundos, se o cara tá muito bem, a 75 novamente, tá? E o P2, que seria a pausa entre os tiros, a gente pode colocar de até 2 minutos no máximo, beleza? Eu acho que eu até botei errado aqui. Seria aqui. Aqui. Beleza. Esse aqui vem para cá. Tudo bem. E os 10 de 400? Seguindo o mesmo processo dos 20 de 200. Pode botar uma pausinha aí curtinha de até 45 segundos a 75 segundos, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos lá. Aqui então está resolvido. Ficou meio bagunçado aqui, mas está tudo certo. O importante é vocês entenderem. Potência aeróbica, não façam agora. O teu corpo não está preparado ainda para segurar uma intensidade alta. Agora a gente vem para a parte específica. Aqui começa a mudar realmente toda a característica do treinamento. Por quê? Período específico, você começa a reproduzir mais a intensidade da prova. Essa é a sacada do treinamento, beleza? Mas o volume ainda continua alto. O que isso significa? Que a gente vai fazer tiros em capacidade aeróbica, mas a gente já começa tiros em potência aeróbica, beleza? Aqui eu separei alguns para vocês terem como exemplo. Tiros em capacidade aeróbica, lembra que o volume começa a subir de tiro. Quanto à pausa mantém, tá, pessoal? Pausa em capacidade aeróbica, ela não pode ser maior do que... Poxa, que coisa. Não pode ser maior do que 1 minuto, certo? 1 minuto. Se tu tá iniciando, bota 1 minuto e 15. Até se você for um atleta iniciante, nem sobe tanto volume. Fica lá no 200, 400, que tá 100% para vocês. Tudo bem? Então, tiros em capacidade aeróbica, 6 de 800, 6 de 1.000, 2 de 2.000, aqui é 3, tá? Eu errei. 3 de 2.000. Ah, Marcelo, mas eu vou correr 5 km, eu estou fazendo tiros. 6 km de tiro, não tem problema nenhum. Tiros em capacidade aeróbica é só para dar mais eficiência no treinamento aeróbico da tua capacidade. É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, você vai rodar 6 km, só que na intensidade que a gente coloca os tiros, você não ia conseguir suportar a intensidade, entendeu? Então a gente faz um fracionamento para a gente conseguir trabalhar meio um miolo ali de treinamento. Tudo bem, não vou entrar em tanto assunto técnico aqui, porque não é o objetivo do vídeo. E vamos falar sobre a potência aeróbica. Aqui a gente começa já a simular realmente o que você vai fazer na sua prova. Tudo bem? Então, os tiros aqui eles são mais intensos. Como você pode calcular os tiros? Se você tem um relógio Garmin, o relógio Garmin vai lá falar zonas de treinamento, Z4, Z5 e assim por diante. Então, a potência aeróbica é a última zona. Se você estiver dentro do aplicativo da Xtreme Brasil, a gente usa testes de performance, que são os 3 de 200, 5 minutos e os 50 metros, que vai te falar o ritmo que você tem que fazer nos 200, nos 400, em potência e capacidade aeróbica. Tudo bem? Então, daí a escolha é sua. Vamos lá? Então, falando dos tiros, progressão de volume da mesma forma, começamos com 2 séries de 8 tiros de 200 metros, 2 séries de 6 tiros de 400 metros, 12 tiros de 400 metros e um treino gostoso de realizar, que são 2 séries de 200, 400, 800 metros em ritmo de potência aeróbica.
Aqui, pessoal, não é prazeroso o tiro. Se o tiro ficar prazeroso, vocês estão errando a intensidade. Vocês precisam ter acúmulo de acidose, porque a gente está trabalhando justamente isso. Dentro dos 5 quilômetros, eu tenho a tabela, mas não lembro de cabeça, mas é aproximadamente 60% do sistema aeróbico recrutado e 40% de anaeróbico. Isso significa que a gente precisa dar mais pancada, né? Se fosse comparar para uma maratona, beleza? Então vamos lá, passando dessa fase aqui, deixa no comentário, tá bom? Perguntando, Marcelo, qual é a pausa de tudo isso? Me manda ali no comentário que eu vou responder todo mundo, não tem problema nenhum. Mas deixa no comentário que eu não vou botar pausa de cada. Por exemplo, a pausa de capacidade aeróbica é totalmente diferente da pausa de potência aeróbica. Mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Tudo bem? Então pergunta ali no comentário que eu vou estar explicando para vocês como é que vocês podem fazer certinho essa pausa. Beleza? E agora chegou a parte competitiva. O que eu faço na parte competitiva? Primeira coisa, fazendo essa divisão, capacidade aeróbica e potência aeróbica, a gente não faz tiros em capacidade aeróbica, não tem necessidade. Agora, na parte competitiva, que geralmente dura de 4 a 6 semanas, essa fase, não mais do que isso, beleza? Você precisa reproduzir o que você vai ter na prova. Então aqui é a hora daqueles simulados, daqueles aprontos, e eu separei alguns aprontos para vocês. 10 tiros de 200 metros em potência aeróbica, intensos, e um tiro de 2.000 metros máximo. Daí o que você vai fazer? Ó? Presta atenção. O pace dos 2.000 metros é aproximado do pace que você vai ter na prova. Tudo bem? É assim que funciona, tá, pessoal? Da mesma forma que, 5 de 400, aqui poderia ser até... É que depende de cada nível de atleta. Você pode jogar um 2.000 ou pode jogar um 3.000. Vai depender de cada nível. Se tu é um cara que está iniciando, fica no 2.000. Tá ótimo. Se tu é um cara que já está mais avançado, vai para o 3.000 máximo. O resultado do 3.000 é justamente tanto aqui, tá, pessoal? Pode ser 2.000 ou 3.000. O resultado do 3.000 é o ritmo que você deve correr a prova. Daí tá explicado qual é o ritmo ideal para uma prova de 5 km. É os aprontos que vão falar para vocês. Se vocês realizarem esses aprontos que eu estou propondo aqui para vocês, é só pegar esse 3.000 final, tanto dessa primeira etapa ou da segunda etapa, e reproduzir isso na tua prova. Vai doer? Vai doer, mas o treino mostra que você tem capacidade de suportar essa dor. E aí que está realmente o personal best, o seu recorde pessoal. Beleza? Terminando essa parte competitiva, eu já posso entrar já numa competição? O ideal é você fazer uma semaninha de lapidação, vai tirando volume, entendeu? Tira também a intensidade e depois você vai entrar para a parte que todo mundo busca, né? Lembra que a gente não vive no alto rendimento, a gente passa pelo alto rendimento. E é aqui que vocês vão passar pelo alto rendimento. O alto rendimento dentro de qualquer ser humano que não está usando nenhuma substância proibida é de 4 a 6 semanas, não mais do que isso. Depois tu vai ver que começa a cair. Inclusive eu gravei agora um vídeo do Alisson e ele mostrou que ele estava com a corrida mais presa. E ele veio de 4 competições consecutivas em vitórias com grandes marcas. Aí já acusa duas coisas. Ou ele está perdendo já o período competitivo e está na hora, recolhe a malinha, senão vai vir lesão. Ou ele já sentiu alguma coisa. Uma coisa está atrelada à outra aí, beleza? Então aqui vocês vão ter de 4 a 6 semanas. Como você deve aproveitar essas 4 a 6 semanas? Pega, deve selecionar competições próximas uma da outra para aproveitar o período competitivo da melhor maneira possível. O que eu quero dizer com isso? Agora é aquela hora de vocês
ir lá no calendário e procurar. Putz, eu vou fazer uma competição neste final de semana, no próximo e no próximo. Faz 3 competições, 4 competições, uma em seguida da outra. Por quê? Porque da mesma forma que vocês precisam adaptar o início do treinamento, vocês precisam pegar o ritmo de prova. Então é muito comum você competir a primeira vez, identificar erro, ajustar na outra, e na terceira prova que vocês fazem, vocês realmente fazem a melhor marca da sua vida, terceira ou quarta. É assim que funciona dentro do alto rendimento. Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até o próximo. Antes disso, eu preparei esse vídeo aqui muito bacana para vocês, tá bom? Então assistam esse vídeo que vai ajudar vocês e muito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.